Retornando aqui ao programa Ser Saudável, nosso e-mail sersaudável@tvmundomaior.com.br, onde o tema de hoje é sobre ansiedade. Ansiedade, distúrbio alimentar, emocional, energético, espiritual, tudo junto, tudo misturado? Como é que isso acontece? Então, no primeiro bloco, conversamos sobre a questão dos açúcares. Eu queria complementar, porque assim, para a síndrome do pânico, vamos lá. Síndrome do pânico, ou a ansiedade, a insulina, peça para o seu médico medir a sua insulina. A insulina é um hormônio que vai nos dizer se a pessoa está com tendência a diabetes. A tal da glicemia ou glicose diz se a pessoa está diabética. A insulina diz que se ela vai ficar diabética. Até podemos propor, 10 anos antes, começar a observar, você está caminhando para o diabetes. Então a insulina é mais importante. Ou a prova da função de insulina, o médico vai saber, mas é muito mais importante a insulina. Picos de insulina se dão às 17 horas. Então aquela ansiedade da Ave Maria, que é 5, 6 horas da tarde, a pessoa fala, acho que a ansiedade da Ave Maria foi o obsessor que vem bater ponto. Não, é a insulina. Você almoça, come lá a sua sobremesa, você tem um pico de açúcar e um pico de insulina muito alto, por causa do tipo de alimento. Aí você tem a queda de açúcar e aí cai o açúcar menos do que deveria estar no padrão ideal. E aí você começa a se sentir mal. Então, se você tem ansiedade das 5, 6 horas, coma uma maçã às 4 da tarde e evite a sobremesa e o refrigerante lá no almoço. Você diz que vai perceber uma melhora da tua ansiedade. Mas a ansiedade também pode ser de origem emocional, né? Eu digo que a ansiedade é uma situação que você, quando é de origem emocional, você tem em relação ao futuro. Você não tem assim, eu estou com uma ansiedade da reunião da semana passada. Ninguém tem uma ansiedade da reunião da semana passada, já foi. A nossa ansiedade sempre é do futuro. E aí nós nos perguntamos, por que as pessoas têm tanta ansiedade no futuro? E ansiedade, no caso emocional, a gente pode dizer que é medo. Tira a palavra ansiedade como medo. Então, medo do futuro. Por que as pessoas têm tanto medo do futuro? Eu encontro pessoas que estão equilibradas profissionalmente, socialmente, né, financeiramente. A vida delas é tranquila. E elas têm uma ansiedade que fica ali açoitando. E é um medo do futuro. Medo do futuro por quê? Eu falo, não sei, doutor. Eu tenho muito medo do futuro. Aí nós temos uma proposta de identificar, em algum momento da vida da pessoa, ela teve muito medo do futuro. Isso ficou registrado como um trauma. Então, uma das hipóteses que a gente trabalha é que a principal causa de um trauma de medo do futuro poderia, sempre colocar na possibilidade, não vou claro. deixar a questão nunca. Claro. Poderia estar ligado à gestação, ao feto. Porque o período gestacional é um período importantíssimo de riscos. Riscos de quê? É uma viagem. É uma viagem. Você está viajando numa cápsula. E essa cápsula, você corre riscos o tempo todo de quê? Qual é o risco do feto? De não sobreviver. Não sobreviver. Então veja, uma viagem que todos nós fazemos, encapsulados, e de acordo com como foi essa viagem, isso ficou registrado no nosso subconsciente, o nosso inconsciente mais profundo. Então muitas das vezes, a ansiedade, que é medo do futuro, que não tem a ver com a questão alimentar, tem a ver com essa questão da gestação. Como foi a sua gestação? Você já visitou a sua gestação? Você já fez uma análise sobre sua gestação? Você já conversou com a tia, com o tio, com o primo, com alguém que... Conversa, entenda. Nunca, veja, a questão é como nós vivenciamos, como nós interpretamos. Não é uma questão de culpar a minha mãe, não tem nada disso. É como será que eu presenciei, passei, vivenciei a minha gestação? Será que tem registros ali que até hoje me afetam? Exatamente. Vejam só, né, gente? A realidade é subjetiva. Exato. Né? Tudo aquilo que muitas vezes você vivenciou, saiba você que mesmo que você não se recorde conscientemente, existe isso registrado. Ele está guardado lá. Um exemplo, né? Você está aí. Você guardou muitas vezes uma roupa numa mala e nem lembra mais que você tem aquilo. Né? O fato de você não lembrar significa que você não tem? Você tem. Você só não sabe onde está, ou até mesmo não se recorda, mas existe. É a mesma coisa nessa situação. Traumas, situações vivenciadas com intensidade, com emoções intensas, sejam emoções positivas ou emoções negativas, não importa a categoria. Mas importa sim que emoções registradas com muita intensidade geram situações
que ficam ali armazenadas. Em algum momento, por um start da vida real, você desenvolve e desencadeia aquilo, te trazendo muitas vezes essa situação. Muitas vezes tem pessoas que não são ansiosas, são pessoas que são comedidas, equilibradas, elas têm um projeto de futuro, mas elas não são ansiosas, elas não desenvolvem os sintomas de ansiedade, né? As sudoreses, as mãos frias, a taquicardia, a palpitação. O que a diferencia daquele que é ansioso? Olhamos o quadro alimentar. Ela é o açúcar, é a alimentação, ok, mudamos. Mas o que mais a diferencia? O que mais pode ser muitas vezes, né, que atrás para esta situação? Comecemos a raciocinar. Como foi dito, é um problema na gestação? Então nós temos sim condições de poder investigar como foi isso. Como é que a mãe se sentiu? A mãe tinha algum projeto naquela época? A mãe vivenciou alguma emoção muito intensa? O que estava acontecendo na dinâmica familiar? Como é que tudo isso aconteceu? E ir lá, né? A programação neurolinguística nos dá condições de fazer esse trabalho, onde você reprograma, você dá novas ideias. Vejamos, nós não podemos mudar a realidade. A realidade é um fato. Nós podemos, sim, mudar a maneira que nós vivenciamos aquilo, interpretamos aquelas situações. Com isso, né, a física quântica já nos mostra, nós podemos criar novas realidades. Isso mesmo, né? Muitas vezes está aí, vamos dar um exemplo. A mãe deu uma chinelada porque você mexeu na panela que estava quente. Ok, os dois irmãos levaram a chinelada. Um irmão, para ele, aquilo não ficou registrado, legal. O outro levou aquilo com uma tamanha intensidade que hoje ele não passa nem perto do fogão. Olha como cada um interpreta. É aí que nós chamamos a atenção de vocês. Exatamente. Nessa situação. Mas nós vamos chamar a atenção para você ir rápido, né? Já para o intervalo. E nós voltamos já conversando com vocês sobre a questão da ansiedade. Como fazer para melhorar esses sintomas que muitas vezes te acometem e de certa forma, prejudicam o seu desenvolvimento pessoal e também o seu desenvolvimento como pessoa. E será que também o espiritual interfere na nossa ansiedade? Até já!